Fala, guerreiros e guerreiras do Fox Concursos, tudo certo? Beleza? É um prazer para mim estar aqui de novo, podendo ajudar na preparação daqueles que estão na caminhada aí pelo tão sonhado, tão almejado cargo público. Beleza, gurizada? Então, o que que a gente vai trabalhar hoje aqui? A gente vai trabalhar um pouquinho da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. Que aninho, hein? Aninho da Lei Maria da Penha, ano da Lei de Drogas, ano que o Brasil encerrou a sua caminhada no futebol. Aí, a partir daí, quem viu, viu, quem não viu provavelmente ou possivelmente não verá mais. Então, vamos lá, pessoal, vamos trabalhar um pouquinho a lei de drogas aí, um resuminho da lei de drogas. Lembrando que o pessoal que já adquiriu o preparatório do Fox, esse material está completo, lá tem questão, tem muitos outros tópicos aqui da lei. Então, a gente trouxe aqui um resumo, enxugou bastante aqui, dentre aquelas coisas principais, aquelas que são mais recorrentes em provas, digamos assim. Antes de a gente entrar no texto da lei aqui, eu trouxe um recadinho do Fox Concursos, que são as redes sociais aqui, Instagram, YouTube e Facebook. O pessoal que está acompanhando lá, muitas vezes o Fox libera até materiais gratuitos, e o pessoal que está acompanhando lá tem muitas vantagens. Vamos lá, pessoal? Então, Lei 11.343 de 2006, a famosa Lei de Drogas ou Lei Antidrogas. Independente da forma que tu quiser chamar, fica ao teu critério aí, drogas ou antidrogas, tranquilo. Então, fazer a primeira introdução aqui em relação à lei de drogas, que diz o seguinte, ó, revogou a lei 6.368 de 76. Então, pessoal, 76, então, quando essa lei ela entrou em vigor, a atual lei entrou em vigor, já fazia, então, 30 anos que não se atualizava a política de drogas no país. Então, essa nova lei então instituiu o SISNAD, né, que é o Sistema Nacional de Drogas, passou a punir o traficante com maior rigor e despenalizar o usuário. Pessoal, dessas últimas duas coisas aqui eu gostaria de deixar bem claro. Passou a punir o traficante com maior rigor? Sim, beleza. Por quê? Porque aumentou a pena lá do artigo 33, ou seja, do traficante. Aquelas pessoas, então, que praticam condutas que se enquadram lá no crime de tráfico, realmente elas tiveram, então, a sua pena aumentada e elas acabaram tomando lá. Enquanto que despenalizar o usuário, pessoal, eu não estou trazendo isso aqui da minha cabeça, não são vozes da minha cabeça. Eu estou trazendo isso aqui da doutrina, do pessoal que estuda, do pessoal que escreve lá sobre legislações, sobre a legislação brasileira. Então, despenalizar o usuário, eu vou dizer o que, que eu entendo em relação a isso aí. Eu não concordo muito com esse termo despenalizar, por isso que eu coloquei ele aqui em itálico para destacar. Então, o que, que eu entendo que aconteceu com o usuário? Ele foi descarcerizado, a descarcerização desse crime. Por quê? Por que, que eu acho que não foi despenalizado? Porque quando a gente chegar lá no artigo 28, a gente vai ver que tem três penas previstas ali para aquele cara que for flagrado portando drogas para consumo pessoal. Então eu não entendo, eu discordo do termo despenalizar, e sim descarcerizar. Por que descarcerizar? Porque não tem mais, dentre aquelas três lá, não tem mais pena privativa de liberdade, ou seja, não tem mais cadeia para o usuário, mas tem outras penas. Então, por isso que eu não concordo com o termo despenalizar, e sim com o termo descarcerizar. Mas quem sou eu, pessoal? Então, por isso que eu estou trazendo só esse conhecimento aqui e coloquei esse termo aqui para falar um pouquinho mais sobre isso aí. Vamos lá então, pessoal? Vamos entrar de fato na nossa lei. Para ingressar aqui na lei, a gente precisa. A primeira questão que a gente faz é essa. O que, que é droga, Christian? O que, que é considerado droga? O que, que é considerado droga? Qual substância? O que, que é isso? Então, quem nos responde o que, que é droga é o artigo 1º, parágrafo único, que diz o seguinte: ó, para fins desta lei, considera-se como drogas as substâncias, os produtos capazes de causar dependência. Então, até aqui está a nossa resposta para o que a gente, para a nossa questão aqui que diz o seguinte: ó, o que é droga? Então, até aqui está a nossa resposta. Só que a gente tem que ler o seguinte: ó, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo. Pessoal, primeira consideração, então, essa questão. O que, que é droga? Substância ou produto capaz de causar dependência. Beleza? Tá, mas quais são esses produtos? Quais são essas substâncias? Quem diz isso para nós hoje, para que o policial, para que o poder judiciário lá possa colocar a lei de drogas em prática, tem que ter alguma lista que diga quais são os produtos que causam dependência, quais são os produtos que são proibidos, além de causar dependência, são proibidos no país, no Brasil. Então, quem nos diz isso hoje é a portaria 344 da Anvisa, certo, pessoal? Então, vale dizer que a lei de drogas é uma lei penal em branco, ou seja, para que o policial, para que o Poder Judiciário possa colocar ela em prática, é necessário de um complemento, e esse complemento quem traz para nós é a portaria 344 da Anvisa, que lá está a lista, né, de todas as substâncias aí ilícitas que são consideradas
drogas, beleza, pessoal? Então, primeira consideração, que é uma lei penal em branco, pessoal, que é uma lei penal em branco, ou seja, precisa de um complemento. Segunda, que é uma lei penal em branco heterogênea, ou seja, que esse complemento vem de uma fonte legislativa diferente da própria lei de drogas, ou seja, a lei de drogas é uma lei, enquanto que o complemento dela é uma portaria. Então, lei penal em branco heterogênea, beleza, pessoal? Tá, mas Christian, vamos lá. Vamos fazer uma segunda questão em relação ao início aqui da lei de drogas, que diz o seguinte, ó. Existe alguma ressalva para o uso de drogas? E isso, existe ou não, pessoal? O que vocês acham? Existe ou não? Quem vai nos responder isso aqui é o artigo 2º, que diz o seguinte, ó, ficam proibidos em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, cultura, colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas. Tá, mas tem ressalva ou não? Tem, e a gente vai ver a partir daqui, ó, ressalvada a hipótese de autorização legal, ou seja, precisa de uma autorização legal regulamentar, bem como que estabelece a Convenção de Viena das Nações Unidas sobre substâncias psicotrópicas de 1971 a respeito das plantas de uso estritamente ritualístico ou religioso, certo, pessoal? Então, essa é a primeira ressalva. Tem mais uma? A gente vai ver que tem, e quem traz isso é logo, então, o parágrafo único do artigo 2º, que diz o seguinte, ó, pode a União autorizar o plantio. Então, pessoal, quem autoriza o plantio é a União, pessoal, é a União. Não vai achar lá que é o Poder Judiciário, que é o Ministério Público, enfim, que é o ministro, sei lá do que lá. Não, é a União, pessoal. Se cair isso aqui na tua questão, já é bem importante a gente marcar, beleza? Pode a União, então, autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo pré-determinados mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas. Beleza? Então, isso aqui vale a pena marcar também que o local e o prazo são pré-determinados, pessoal. E sim, e não qualquer prazo, enfim, prazo indeterminado. Não, o local, tanto o local como o prazo são pré-determinados. Então, a gente tem 3 aqui ressalvas que nos traz a própria lei. Quais são? Uso estritamente ritualístico e religioso, medicinal ou científico. Pessoal, ainda sobre essa primeira parte aqui, o que eu trouxe para vocês? Eu resolvi trazer, então, só 2 coisas, né? Sobre essa primeira parte, então, ou seja, sobre até o momento ali que é separado pelos crimes. Então, primeira parte da lei de drogas eu defino, então eu separo da seguinte forma: primeira parte, a parte geral ali, né, que vai até o artigo 27, enquanto que a segunda é a partir do 28 em diante, ou seja, que fala dos crimes. E lá no final do procedimento. Beleza, pessoal? Então, as 2 coisas que eu trouxe aqui da primeira parte é o quê? É a introdução que a gente já fez, e a segunda é aqui falando um pouco sobre a internação e o tratamento desse usuário. Então, pessoal, qual é a regra? A regra é que se trate, né, o tratamento seja feito de forma ambulatorial, beleza? Mas existe, então, uma medida excepcional? Existe, e é a internação. Isso aqui é muito recorrente em prova. Se cai a maioria das questões da primeira parte dessa lei, ou são lá do artigo 1º e 2º, ou são aqui falando da internação. Muito difícil falar sobre a política de drogas, lá, sobre o que compete ao CISNAD, muito difícil, certo? E sim, somente lá do artigo 1º e 2º, e aqui um pouco sobre a internação também. Então, eu resolvi trazer um pouco de internação para vocês. Vamos lá? Vamos ver o que fala aqui, então. Então, a internação, pessoal, é uma medida excepcional, somente se os recursos extra-hospitalares forem insuficientes. Ou seja, a regra, o que é? É o tratamento ambulatorial. Se isso aqui não for suficiente, aí sim pode ser aplicado como medida excepcional, é a internação. Deverá ser comunicada, né? Deverá ser comunicada em no máximo 72 horas a quem? Ao Ministério Público, Defensoria Pública e órgãos de fiscalização. O que é a questão, o que a banca aqui vai colocar na tua questão lá? Ela vai dizer que o Ministério Público tem que autorizar. Não, ele deve ser comunicado. Então, não tem nada a ver com autorização, e sim comunicação. Só que aqui tem um detalhe, ó, é vedada a realização de qualquer modalidade de internação, que a gente vai ver mais adiante, nas comunidades terapêuticas acolhedoras. Então, essas comunidades terapêuticas acolhedoras, elas fazem o tratamento, pessoal, e não a internação. Então, é vedada a internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras. Mas quais são as modalidades, ou seja, os tipos de internação? São 2 os que a lei de drogas nos traz, que é o voluntário, a internação voluntária,
e a internação involuntária. Então, isso aqui é bem básico, tá? A principal diferença entre elas é bem básico, que é o quê? Voluntária. Então, é com o consentimento do dependente. Se voluntária é com o consentimento do dependente, involuntária, obviamente, é sem o consentimento do dependente. Mas aí tem os detalhes aqui na involuntária e é a que mais cai em prova. Então, bota um asterisco aqui na internação involuntária que diz o seguinte, ó. Então, como é que acontece essa internação? Ela é a pedido, tá, de um familiar ou responsável legal. Mas tá, Cristian, e se na falta, ou seja, é aquele morador de rua, aquele cara que não nem lembra da família dele, não sabe quem é completamente abandonado lá. Então, na falta de um familiar ou responsável, será necessário o pedido de um servidor público de saúde, não é qualquer servidor público, por exemplo, lá da segurança pública, e sim da saúde, assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do SISNAD. Aqui sim, por exemplo, entraria a segurança pública, mas também não, na prática não se aplica. E sim, do pedido do servidor público de saúde, que o mais comum deles aqui é o próprio médico. E qual é a duração dessa internação involuntária? Perdurará, ou seja, a duração é apenas pelo tempo necessário à desintoxicação. Mas tem um tempo máximo? Tem, é 90 dias. Então isso aqui é muito complexo, né? Dizer qual é o tempo necessário à desintoxicação. É 10 dias? É 20 dias? É 30 dias? 60, 70? Que tu vai desintoxicar aquele usuário ali, que tu vai tirar toda aquela substância do corpo dele? Então, é muito difícil, é muito complexo. Mas a lei nos traz um período máximo aqui, que é de 90 dias. Então, a regra é tempo necessário à desintoxicação. Mas, independente de qual tempo que leva para a desintoxicação, o período máximo é de 90 dias, beleza? Isso aqui a banca adora trocar, ela adora dizer que é período máximo 60, que é período máximo 90, 60 ou 30, e sim 90 dias ou 3 meses, beleza? Só que aquele mesmo familiar aqui, pessoal, trouxe bem, isso aqui é bem importante, ó, que aquele mesmo familiar lá que pediu a internação dele porque não aguentava mais aquele indivíduo roubando lá, as coisas de dentro de casa, lá furtando, pegando para vender lá na boca de fumo, esse mesmo familiar ele pode pedir interrupção. Ah, ele não aguenta mais ver o filho dele internado lá. Aí sim ele pode pedir a interrupção, ou seja, a qualquer tempo pode haver esse pedido de interrupção. Então agora a gente chega aqui na segunda parte que eu tanto falo aí, que é a parte dos crimes. Daqui em diante, pessoal, aqui ó, seria injusto, digamos assim, mas eu poderia chutar assim, ó, por cima, 70%, cerca de 70, 80% das questões de lei de drogas se concentram aqui a partir do 28, 33, a partir dos crimes em diante, certo, pessoal? Então, para mim, a segunda parte, para quem está estudando a lei de drogas, é a segunda parte a mais importante. Obviamente que se tu está naquela preparação top aí, naquela preparação 10, tu não vai deixar de lado a primeira parte, até o artigo 27 tu vai ter em mãos, aí tu vai papirar ela também. Mas a mais recorrente, digamos assim, em questões de concurso, é a segunda parte, que é a partir do artigo 28, que trata dos crimes. Então, o primeiro crime que a gente vai falar é o crime que a gente já comentou sobre ele, que é o crime de porte de drogas para o consumo pessoal, ou seja, o crime do maconheiro. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do crime do maconheiro aqui, do artigo 28. Bora? Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, detalhe, para consumo pessoal. Então, pessoal, quando estiver falando lá adquirir, guardar, ou seja, tu tá vendo que a questão tá te induzindo aqui para o porte de drogas, tu tem que ver se está presente essa partezinha lá, ó, para consumo pessoal, porque se não for para consumo pessoal, pode ser que venha a ser enquadrado lá no artigo 33, tá? Drogas sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Opa! Lembra que eu te falei lá que eu não concordava com aquele termo despenalizar? E aqui está, então, a minha justificativa. Ou seja, não tem penas, ou seja, diz assim a lei, ó, droga sem autorização legal ou desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Não tem 3 penas previstas, ou seja, não, na minha opinião, então, não foi despenalizado, e sim descarcerizado, porque não tem pena privativa de liberdade. E é o que a gente vai ver agora quando a gente olhar as 3 penas aqui do artigo 28, que diz o seguinte: a primeira, então, a primeira é a advertência sobre os efeitos das drogas. Segunda, prestação de serviço à comunidade.
Terceira, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Pessoal, em algum momento aqui eu falei pena privativa de liberdade, ou reclusão, detenção, alguma coisa assim? Não. Então não tem mais pena privativa de liberdade. Mas tem pena? Sim, tem pena. Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Tá, pessoal? E quem também que recebe aqui, ó, quem que vai ser punido dessa forma, ou seja, vai receber essas mesmas penas aqui? Aquele indivíduo lá que semeia, cultiva, colhe pequena quantidade para consumo pessoal. Aí daqui a pouco tu acha lá na tua prova, o enunciado da questão te diz o seguinte: ah, porque o indivíduo planta, não sei o quê, porque ele tem uma quantidade tal no fundo da casa dele lá, e tu vai pensar, bah, ele planta, ele colhe, ele produz tráfico. Não, pessoal, tem que presta atenção. Ele planta, cultiva, né, colhe para consumo pessoal, então é aqui o porte de drogas para consumo pessoal. Então se enquadra aqui dentro do 28 também. Agora, se ele planta, cultiva, colhe, enfim, para produzir, para distribuir, ou seja, para vender, aí sim entra lá no tráfico de drogas. Aí vem uma pergunta que diz o seguinte, ó, que todo estudioso aí da lei de drogas um dia vai ter se perguntado: tá, mas Christian, como é que a autoridade judicial lá na hora de aplicar a pena, lá na hora de enquadrar, seja no 28, ou seja no 33, como é que ele sabe se aquela droga apreendida com ele, se aquilo é para consumo pessoal, ou seja, para ele usar, ou se aquela droga é para o tráfico, ou seja, para ele distribuir. Aí vai aparecer aquela figura daquele cara que foi preso lá no Paraná, se eu não me engano, que ele vai dizer o seguinte: essa droga é sua? É minha. É para seu consumo pessoal? Ele é minha. Mas o senhor pito muito, mas não dá para pitar demais também, né? Daqui a pouco o cara preso com 300 quilos de cocaína, ele diz que é dele, consumo pessoal. Não, para aí, gurizada, né? Vamos, relaxa um pouquinho então. Então, quais são os critérios então que a autoridade judicial utiliza para definir se aquela droga é para consumo pessoal ou ela é para o tráfico, beleza? Então eu vou escrever aqui para vocês e eu decorei da seguinte forma: NQL 3CA. O que é NQL 3CA, pessoal? Por que é esse mnemônico aqui? Porque a autoridade judicial ela vai ter que considerar os critérios lá. Vamos lá. Primeiro, então, natureza da droga, de onde veio aquela droga, o que aconteceu, qual a procedência daquela droga ali, natureza, então. Segunda, quantidade, ou seja, aquele indivíduo ali foi pego com 10 gramas ou com 10 quilos, 30 quilos, 50, 2 gramas ali, ou 50 quilos. Enfim, é o juiz quem vai verificar esse critério lá. Quantidade, local, era um shopping? Era um cinema ou era um local conhecido como ponto de tráfico, a famosa boca de fumo aí? Então, esse local é verificado também no momento de enquadrar lá, ou no artigo 28 ou no 33. Local, próximo. Condições em que se desenvolveu a ação, certo? Próximo. Circunstâncias. O que mais, pessoal? Circunstâncias. Vamos lá. Próximo. Conduta. E o último, então, antecedentes. Ou seja, esse indivíduo aí, ele já tinha passagem por tráfico de drogas, ele já tinha passagem por porte de drogas. Quais são os antecedentes dele? Ele não tinha nenhuma passagem, ele não tem nenhuma caída, como se diz, no ambiente policial. Então, tudo isso vai ser verificado lá: natureza, quantidade, local, condições, circunstâncias, conduta e antecedentes, beleza? Por isso, NQL 3CA. Esses são os critérios que a autoridade judicial verifica para enquadrar ele lá no 28 ou no 33, beleza? E próxima questão aqui que eu trouxe para vocês, deixa eu apagar um pouquinho dessa riscalheira toda aqui, diz o seguinte, ó: e se o infrator se recusar a cumprir as penas, ou seja, quais penas? Essas 3 penas aqui. O que pode ser imposto, então, por autoridade judicial a esse infrator que se recusar a cumprir essas penas? Então, pode ser imposta de forma sucessiva, ou seja, uma depois da outra, as seguintes medidas. E a primeira é a famosa mijada, ou seja, a admoestação verbal. Enquanto que a segunda é a multa. Aqui sim, então, vai ter um determinado prejuízo. Então vamos lá, pessoal. Foi flagrado com droga para consumo pessoal. Então ele vai, né, ao juiz lá, vai se explicar. Pode ser que o juiz, então,
imponha alguma das seguintes penas aqui a ele: a advertência sobre os efeitos das drogas, que aqui nesse momento da advertência sobre os efeitos das drogas é diferente da demonstração verbal. Na advertência, o juiz vai te falar, cara, se tu continuar usando droga, vai dar problema aqui, porque vai ali, isso aí vai te causar dependência, tu consequentemente vai começar a vender as coisas, enfim, ou seja, ele vai advertir todos aqueles efeitos que as drogas podem trazer. É prestação de serviço à comunidade, ele vai trabalhar, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, ele vai lá ver uma palestra, alguma coisa sobre drogas, enfim. Mas, e se ele se recusar? Aí sim, a autoridade judicial pode impor essas seguintes medidas aqui de forma sucessiva, pessoal, ou seja, é uma depois a outra na ordem. Então é a primeira, se recusou lá as penas, a primeira que o juiz faz, aí chama o cara lá na comarca, enfim, e aí sim, vai dar aquela mijada no cara lá. Pô, e aí, cara? Pô, te impus uma pena tranquila e tal, não sei o quê, e tu pegou e cagou. Agora sim, é o juiz, então, vai dar essa demonstração verbal, ou seja, essa mijada no cara. Aí não adiantou essa mijada no cara. Aí sim, o que o juiz pode aplicar? A multa. Pessoal, algumas considerações aqui ainda sobre as penas do artigo 28. Que tanto a 2, deixa eu apagar aqui, ó, que a 2 e a 3, existe então um prazo máximo para aplicação. Então, o juiz pode aplicar por qualquer prazo? Não, tem um prazo máximo que ele tem que obedecer. E qual é o prazo máximo? Aí depende se ele é primário ou se ele é reincidente. Se ele é primário, lembrando, pessoal, que a reincidência aqui é reincidência específica, ou seja, outra vez, se ele já cometeu outra vez o mesmo crime, ou seja, porte de drogas para consumo pessoal. Então, primário, o máximo que pode ser aplicado a ele, essas penas aí, é por 5 meses. Enquanto que se ele for reincidente, máximo 10 meses. Certo, pessoal? E agora a gente chega então no segundo crime aí, um dos mais importantes aí, das partes mais importantes da lei de drogas, que é o tráfico de drogas, que diz o seguinte, ó, artigo 33. Quais são as condutas? Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo a figura do mula lá, ó, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo, fornecer drogas, ainda que gratuitamente. Então isso aqui é muito importante. Não é necessário que para configurar o tráfico se obtenha o lucro. Então, mesmo que não tenha valores envolvidos, pode ser considerado, pode ser enquadrado como tráfico de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pessoal, eu não coloquei penas nos outros crimes, tá? Mas aqui, porque a gente falou lá no início lá que essa lei, então, ela aumentou, ela puniu de forma mais rigorosa o traficante, então eu resolvi trazer a pena aqui para vocês. E qual pena é aplicada ao tráfico de drogas? Reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de multa de 500 a 1.500 dias multa, beleza? Qual pena, então, na mesma pena, ou seja, aqui na reclusão de 5 a 15, também se enquadra quem? Aquele que tem a matéria-prima destinada à preparação de drogas. Exemplo, lidocaína. Então, pessoal, se aqui ó, o cara foi flagrado, por exemplo, carregando uma carga de lidocaína lá, e por investigação, por exemplo, da Polícia Civil lá, verificou-se que aquela carga de lidocaína ali, que é uma substância que ele mistura a pasta base da cocaína para aumentar a quantidade, ou seja, se vendesse a pasta base, por exemplo, que digamos, é o pozinho mais puro que tem lá da cocaína, não teria tanto lucro assim para aquele traficante. Enquanto que se ele misturar na lidocaína ali 1 quilo de pasta base, faz 5, por exemplo. Eu estou dando um exemplo, tá? Eu não entendo muito bem dessas coisas aí. Mas, então, ele tem um lucro muito maior. Se ficar verificado que essa matéria-prima que ele está carregando é destinada à preparação de drogas, então ele está incorrendo no mesmo crime aqui do tráfico de drogas. Embora com ele não tenha a substância proibida lá, que seria a cocaína em si, tá? Beleza? Próximo, então, próxima conduta que seria equiparada aqui ao tráfico, que diz o seguinte, ó, é plantio de insumos. Mas eu falei para vocês lá no artigo 28 que se plantar pode ser enquadrado no 28, ou seja, porte de drogas para consumo pessoal. Tá, mas lá tá plantando para consumir, para ele mesmo consumir. Aqui tá plantando para preparar, ou seja, para colher, para moer, para embalar e para vender. Ou seja, esse plantio aqui é para o tráfico mesmo. Próximo, utilização de local para o tráfico. Então, aqui nessa situação, por exemplo, tem aquela casa lá na praia, aí chegou o verão bombando, capão na canoa lá, tu pega e sabe que aquela casa lá seria furtiva, digamos assim, para o tráfico de drogas. Então, o que tu faz? Tu aluga para o traficante, sabendo da condição dele de traficante, sabendo que ele vai traficar lá. Então, tu vai entrar também no tráfico de drogas, porque tu tá cedendo o teu local para o tráfico, sabendo dessa condição. E aqui a última situação que incorre na mesma pena é a situação daquele cara que vende, né, daquele chibungo lá, que vende
posse ou entrega a policial disfarçado. Isso aqui, quem trouxe para nós aqui foi o pacote anticrime 2019, certo? E a figura do flagrante preparado. Então, muito na doutrina se discute se aplica, se não se aplica, se seria ilegal ou não, mas a gente tem que saber que está previsto aqui na Lei de Drogas, isso aqui está previsto também lá no Estatuto do Desarmamento, a figura do flagrante preparado, que é o seguinte, vende, ou seja, o policial bota aquele capuzinho lá e vai lá na boca e leva o dinheiro lá e o traficante leva a droga para ele. Quando o traficante entregar a droga para ele, ele dá o bote lá, o cara tá preso. Se aplica, não se aplica? Enfim, a gente tem que saber o que está previsto aqui. E aqui está prevista essa situação aí, tá? Algumas considerações, então, sobre o artigo 33. Primeira, é crime de ação múltipla. Então, se vocês contarem aí, tem 18 verbos no caput do artigo 33. Ou seja, se contar 1, 2, 3, vai ter 18. Pessoal, prestem muita atenção. Lá na prova, lá se tiver 17 ou se tiver 20, 21, pode ser que aquele cara que elaborou as questões lá, o examinador, né, ele tentou dar aquela pegadinha no aluno. Então, uma forma de já matar essa questão do caput, pelo menos se caiu o caput lá, é saber quantos verbos tem. Então, são 18. Mas o que eu quero dizer, que é um crime de ação múltipla, é o seguinte, ó. Que qualquer uma dessas condutas, qualquer um desses verbos que estiver incorrendo o infrator, ele vai entrar como tráfico. Então não interessa se ele está transportando ou se ele está vendendo. Não interessa se ele está comprando lá de fora, ou seja, importando, ou se ele está vendendo, ele vai incorrer no tráfico. Então não interessa, qualquer uma das condutas, qualquer um dos verbos é considerado tráfico de drogas. E é equiparado a crime hediondo. Então vamos lá, pessoal. Isso aqui é matéria lá do artigo 5º da Constituição Federal e da Lei 8072 de 90, que é a lei dos crimes hediondos. Então, falar que o tráfico de drogas é hediondo é errar de cara, pessoal. O tráfico de drogas não é hediondo, ele é equiparado a crime hediondo. E quais são os crimes equiparados a hediondo? É o 3T, lembra lá? Tráfico, tortura e terrorismo. 3T, tráfico, tortura e terrorismo. Então, tráfico de drogas não é hediondo, é equiparado a hediondo, que é lá o 3T, tráfico, tortura e terrorismo. Certo? Vamos adiante, então. Vamos sumir e vamos falar um pouquinho agora de forma mais rápida de alguns outros crimes aqui também previstos na Lei de Drogas. Ainda dentro do artigo 33, a gente tem o parágrafo 2º que traz outro crime para nós, que é o induzimento ao uso de drogas. Diz o seguinte, ó, induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. Então, esse é aquele cara que fica lá enchendo o saco. Ô, meu, dá um pega aí, usa aí, pô, o bagulho é legal, vai te dar um efeito bacana e pá, não sei o quê. Esse cara, para mim, na minha opinião, ele não era para receber essa pena aqui, ó, pequena, de detenção de 1 a 3 anos. Hoje, no Brasil, tu nem é preso, cara, com essa pena aqui, certo? Na prática, tu nem é preso. Então, na minha opinião, esse cara aqui fica xaropeando lá, fica oferecendo para os outros lá. Esse cara, na minha opinião, era para ter uma pena bem maior. Mas quem sou eu na fila do pão? Então, o legislador trouxe aqui para nós a previsão de detenção de 1 ano, de 1 a 3 anos, para o cara que fica induzindo ao uso de drogas. Mas aí vem na tua cabeça o seguinte, o pessoal lá que saía à rua pelado, cheio de bandeira, enfim, lá, tal da Marcha da Maconha. Aí tu diz o seguinte, tá, mas Christian, a Marcha da Maconha não é um induzimento ao uso de drogas. Então, pessoal, vamos lá. O que se tem em relação a isso aí? O STF, então, já decidiu que não, a Marcha da Maconha não é induzimento ao uso de drogas. Por quê? Porque entrariam em conflito, então, dois direitos previstos lá ainda no artigo 5º da Constituição Federal, que seria o quê? Seria o crime aqui contra os direitos lá, do direito de reunião e o outro de expressar o próprio pensamento, ou seja, a própria vontade. Então, não é o induzimento ao uso de drogas aqui, a marcha da maconha lá, certo, pessoal? Então, vamos adiante. Então, esse é o crime de induzimento ao uso de drogas. Vamos adiante. Agora a gente vai falar um pouco do uso compartilhado, ainda dentro do artigo 33, só que no parágrafo 3º, que fala o seguinte, ó, oferecer droga eventualmente e sem o objetivo de lucro, porque se tiver, pessoal, se tiver objetivo de lucro, aí entra lá no artigo, parei que eu escrevi errado aqui, lá no artigo 33, certo? A pessoa de seu relacionamento para juntos consumir. Então, esse aqui é o namorado, é o amigo, o cara que fica dizendo lá, ó, sem o objetivo de lucro, pessoal. Então, ele não tem o objetivo de ganhar com aquilo. Fica oferecendo a pessoa do relacionamento dele para juntos consumir. Ele e mais a pessoa. Diferente do outro que fica instigando, fica provocando, botando aquilo na cabeça da pessoa que ela tem que consumir. Esse aqui vai consumir junto, certo? Então, por isso que é o uso compartilhado. Ou seja, tráfico de menor potencial ofensivo, também chamado pela doutrina. Detenção, então, de 6 meses a 1 ano. Por isso que ele é chamado de tráfico
tráfico de menor potencial ofensivo. Por que menor potencial ofensivo? Porque lá na Lei 9.099 de 95, ou seja, dos juizados especiais criminais, quais são as infrações de menor potencial ofensivo? São aquelas em que a pena máxima privativa de liberdade não é superior, ou seja, não passa de 2 anos. E esse crime, como tem detenção de 6 meses a 1 ano, também ele é considerado, então, de menor potencial ofensivo. E é sem prejuízo das penas previstas lá no artigo 28. Lembra quais são as penas do artigo 28? Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a curso ou programa educativo. Então, além dessa cadeiazinha que tu também não é preso hoje, de 6 meses a 1 ano, tu vai pegar uma dessas 3 lá, ou até as 3, depende do juiz lá. Beleza? Então, vamos adiante. Então, agora a gente vai chegar no tal do tráfico privilegiado. Beleza? Tráfico privilegiado. Pessoal, a gente chega então no artigo 34 que fala sobre o tráfico de maquinário. Então, vale lembrar que aqui não é tráfico de drogas, e sim tráfico de maquinário. Vamos ler o que diz o artigo 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente. Então, lembra que pode ser que não tenha o lucro, então não é necessário ter o lucro para ser considerado tráfico. Pode ser de forma gratuita. Só que aqui não é drogas, ó, é maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto, só que destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, pessoal, tu pegou um caminhão cheio de máquina, mas a máquina é para fazer, sei lá, massa de tomate, sei lá o que, amido de milho. Pessoal, não é qualquer máquina, não, então não é tráfico de maquinário de uma forma geral. É máquina destinado à fabricação, preparação, produção de drogas, beleza? Não é qualquer máquina. Mas aí tu vem e me pergunta assim, ó, Christian, se junto com a droga, meti o pé na porta lá, né? Te imagina a polícia já. Chegou e meteu o pé na porta lá. E aí tu olhou pra dentro da casa, tem um monte de droga e tem máquina. Aí tu responde, então. Ou seja, tem droga, 33, tem máquina, 34. Tu responde, então, pelo 34 e 33, ou seja, os dois juntos, ou tu responde somente pelo 33 porque tinha droga. A resposta é o seguinte, depende. Pessoal, depende de que máquina tem lá, depende qual é o contexto daquelas máquinas, em qual contexto elas são utilizadas. Exemplo, por exemplo, se tu entrou na casa e tem um determinado maquinário lá, ou seja, uma balança de precisão, um estilete, alguma coisa assim que está visto que que aquele maquinário, de forma geral, é utilizado para vender, ou seja, para preparar, para quebrar aquela pedrinha ali pedaço por pedaço, para embalar ela, para pesar ela certinho lá, para que não o traficante não tenha prejuízo. Então, tu vai responder somente pelo 33. O traficante vai responder somente pelo 33, que é o tráfico de drogas. Enquanto que tu entrou na casa lá e aí tu te deparou com o laboratório lá daquela série lá da Netflix, o Breaking Bad, alguma coisa assim. Aí sim, tu responderia pelo 34, tá? E pelo 33, porque além de ter droga, ele tem uma fábrica de drogas lá dentro. Pô, aí obviamente tu vai responder pelo 34 e o 33. E como consideração aqui do 34, tá? Que é o último crime aqui que a gente vai falar um pouco mais, um pouco de detalhes, o resto a gente vai só tocar por cima ali. Eu trouxe para vocês aqui ó, a consideração do artigo 34 que diz o seguinte, ó, este crime pune os atos preparatórios, pessoal, os atos preparatórios para o tráfico, ou seja, a segunda fase do iter crimes. O que é o iter crimes? Quem nunca estudou direito penal não sabe o que é o iter crimes. E o iter crimes é nada mais nada menos que o caminho do crime, ou seja, do momento em que ele é pensado até o momento em que ele se exaure, digamos assim, ou que ele se consuma. Certo? Então, quais são as fases do crime? É o que a gente vai ver agora, eu vou escrever aqui para vocês. Lembrando que o crime aqui do artigo 34, ele pune os atos preparatórios, que é a segunda fase. Vamos lá, e quais são elas? As fases do intercrimes, então, é CPEC. Por que CPEC, pessoal? Então, a primeira, cogitação. Segunda, preparação. Terceira, execução. E a quarta, consumação. Então, vamos lá, pessoal.
Então, por que que eu estou dizendo aqui que o tráfico é punido? Por que que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque, em regra, então, eu vou falar da regra, tem as exceções, tá? Em regra, hoje, como é que funciona? Como é que funciona o caminho do crime? Então, ele é dividido em 4 fases: cogitação, preparação, execução, consumação. A primeira fase, que é a fase da cogitação, não é punível, pessoal, no direito penal brasileiro. Por quê? Se ela fosse punível, hoje todo mundo teria sido pelo menos preso pelo menos uma vez na vida. Então, tu pensar em cometer crime, por exemplo, tu pensar em matar uma pessoa, tu pensar em roubar algum objeto, tu pensar em traficar, não tem como ser punido, senão todo mundo ia ser punido um dia. Então, cogitação não é punível. A preparação, em regra, também não é punível. Mas tem como ser punível? Tem. Quando? Quando houver, então, a previsão para a punição dela, que é o que nos traz o artigo 34, é a previsão da punição da segunda fase, ou seja, da preparação para o tráfico de drogas. Então, o maquinário é punido porque ele é a segunda fase, preparação. Só dessa forma, somente dessa forma, a segunda fase, ou seja, a preparação, pode ser punida, quando existe, então, a previsão legal. A execução, quando começa, então, a praticar o tráfico, digamos assim, e a consumação é quando, então, ele produz os seus efeitos. Pode ser, então, que essa consumação não ocorra? Pode, quando, após iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Isso é o que a gente chama de tentativa. Então, a partir da execução, é punível também, mesmo que não haja consumação através da tentativa. Beleza, pessoal? É meio enrolado essa parte aqui, mas é só para critérios, para fins de conhecimento. Então, o tráfico de maquinário faz parte da segunda fase do ter crimes e é punível. Beleza? Vamos agora dar um geralzão nos outros crimes aí, no restante dos crimes que nos traz a lei de drogas. Então, o 35, pessoal, associação para o tráfico. Então, aqui tem um detalhe bem importante: associarem-se duas ou mais pessoas. A banca pode te dizer que é três ou mais pessoas, ou é uma ou mais pessoas, e não. Pessoal, é duas ou mais pessoas. Para quê? Para o 33, ou seja, o tráfico de drogas, e para o 34, que é o tráfico de maquinário. Financiamento do tráfico. Pessoal, esse aqui não é necessário que ele toque na droga, que ele enxergue a droga. Basta que ele injete dinheiro na droga para fins de investimento, sei lá o que ele seja considerado aqui um financiador, então, do tráfico. Então, esse é o crime de financiamento do tráfico. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33 caput e parágrafo 1º e 34 desta lei. Colaboração, 37. Colaborar como informante com grupo, organização, associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput, parágrafo 1º e 34 dessa lei. Pessoal, duas situações bem tranquilas aqui de dar exemplo da colaboração. A primeira, quem já olhou o filme Tropa de Elite lá, sabe quem é o fogueteiro. O fogueteiro é aquele cara lá que quando o BOP ia dar o bote na favela lá, o cara estourava um foguete lá e todo mundo, todo traficante lá sumia com droga, sumia com arma, sumia com tudo. Então, até o advento da Lei 11.343 de 2006, ou seja, a Lei de Drogas, não tinha a previsão de punição para esse cara que estourava o foguete lá, ou seja, para que avisava que avisava que a polícia estava chegando. Então, essa é a figura do colaborador. Enquanto que a segunda hipótese, ou o segundo exemplo aqui, é aquele policial que trabalha lá naquela delegacia, e aí o delegado dele lá, o comandante, digamos assim, daquela delegacia lá, ele está planejando uma operação para 5 da manhã. E aí ele é ligado com os vagabundos lá, esse policial, né? É ligado com os vagabundos lá e já avisou, meu, o delegado vai estourar a tua porta às 5 horas da manhã, tira as coisas daí. Tira daí porque tu vai perder. E aí o delegado estoura a porta às 5 da manhã, não tem nada. Mas, pô, e aí, o que que aconteceu? O que que aconteceu foi que o próprio outro polícia lá, subordinado dele, avisou. Então são dois exemplos bem claros aqui do que seriam, então, do que é o colaborador. Beleza? Vamos adiante? E os últimos dois crimes da lei de drogas são do artigo 38 e 39. O 38, então, é a prescrição culposa de drogas, que fala o seguinte: ó, prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por que que eu coloquei aqui, pessoal, o culposamente em negrito? Porque se for doloso, aí entra lá no caput do artigo 33, que também está previsto lá o verbo ministrar. Só que aqui é de forma culposa, ou seja, com negligência, imprudência ou imperícia, beleza, pessoal? Aqui é de forma culposa, enquanto que o último crime é a condução de embarcação ou aeronave sob a influência de drogas. Ah, Christian, mas tá, antes que tu lê aí, tá, mas isso não era para estar lá no CTB, ou por que que não tem o carro aqui? Por quê, pessoal?
a gente tem que entender a seguinte diferença. Então, a condução de embarcação em aeronave está prevista, sob efeito de drogas, está prevista aqui na lei de drogas. Enquanto que a condução de um veículo automotor terrestre, digamos assim, ou seja, um carro, aí sim está previsto lá no Código de Trânsito Brasileiro. Aqui a gente está falando de barco ou aeronave, beleza? Vamos lá, vamos ver o que diz o artigo 39. Conduzir em embarcação ou aeronave após o consumo de drogas. Só que detalhe, ó, esse crime aqui é de perigo concreto. Por quê? Porque tem que expor a dano potencial à incolumidade de outrem. Então, se tu consumiu drogas, se aquele piloto ali, digamos, consumiu drogas, mas ele não expôs a dano potencial, não tem como enquadrar ele aqui no crime do artigo 39. Então, esse crime é um crime de perigo concreto. Beleza? E agora a gente vai para uma outra parte aqui que fala das causas de aumento de pena. Vamos lá, artigo 40. As penas previstas nos artigos 33 a 37 desta lei são aumentadas de 1/6 a 2/3. Então, pessoal, lembra que eu pedi para vocês escreverem, prestar atenção nisso aqui, ó, 1/6 a 2/3? Onde é que a gente já viu isso aqui, ó? A gente já viu aqui no tráfico privilegiado, ó, que as penas dos crimes tais poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3 também. Só que aqui elas eram reduzidas. E aqui onde a gente chegou agora, elas vão aumentar. Mas por que eu pedi para vocês decorar isso aí, ou entender isso aí, prestar atenção? Porque elas são as mesmas frações. Então, sabendo as mesmas frações, tu sabe que lá no tráfico privilegiado diminui, e aqui nas causas de aumento de pena, elas aumentam também de 1/6 a 2/3. Beleza? Vamos apagar aqui e vamos falar quais são as causas de aumento de pena que a lei de drogas nos traz. Quando evidenciar transnacionalidade. Então, não é necessário que a droga seja flagrada atravessando a fronteira. Basta que com aquele agente lá sejam apreendidas as drogas que tenha evidências suficientes para configurar aquela transnacionalidade, ou seja, veio de outro país. Não basta, não é necessário então que tenha o flagrante da droga atravessando, certo? Prevalecer da função pública. Exemplo disso aqui, pessoal. Tu é policial rodoviário federal, por exemplo, lá. Aí tu quer levar a droga de um lugar para o outro. Então o que tu usa? Não, não vou fazer na folga, vou fazer no serviço. Por quê? Porque provavelmente tu que está assistindo aí, tu nunca viu uma viatura abordar outra. Porque não é a regra que isso aconteça. Isso é muita exceção, digamos assim. Somente se houver, eu que já fui policial aí, né? Sou policial ainda, eu pelo menos só vi uma viatura abordar outra quando houve, então, uma denúncia. Se não, é a exceção. Então, tu te prevalece da tua função pública para pegar e levar aquela droga de um ponto ao outro. Tu pode, então, ter a tua pena aumentada de 1/6 a 2/3. Próxima causa de aumento de pena, nas dependências ou imediações de presídios, escolas, hospitais. Próximo, quando o crime é praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma ou intimidação. Então, quando o polícia entra na casa lá e além de droga, ele acha uma arma, pode ser uma arma velha, fodida lá, ele chega a dar risada, porque isso aqui, ó, achar arma junto com a droga lá, é uma causa de aumento de pena de 1/6 a 2/3. Tráfico entre os estados ou entre estes e o Distrito Federal, tráfico no interior de transporte público, seja ônibus, avião, enfim, sei lá o que for transporte público aí, visar atingir criança, adolescente ou pessoa com capacidade diminuída, e o agente financiar ou custear a prática de tráfico. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é mais a critério de leitura mesmo. O pessoal deve ler bastante para levar para o dia da prova as causas de aumento de pena. Agora a gente chega na parte da colaboração premiada. Por quê? Porque se ele colaborar, ele vai ter um prêmio. E qual é o prêmio? É uma possível redução de pena que a gente vai ver aqui adiante. É a segunda hipótese, então, de reduzir a pena. A primeira que a gente viu era lá no tráfico privilegiado. Aqui é na colaboração premiada. Quando? Quando o indiciado ou acusado colaborar voluntariamente com investigação ou processo criminal, na identificação dos demais coautores ou partícipes, e na recuperação total ou parcial do produto do crime. Ele pode, então, vir a reduzir a pena de 1/3 a 2/3. Então, essa aqui são frações diferentes das que a gente viu anteriormente. Então, qual é que tu vai usar? De 1/6 a 2/3 em duas situações. Ela aumenta nas causas de aumento de pena e ela diminui lá no tráfico privilegiado, certo, pessoal? Então, essa aqui é a primeira fração que a gente viu. Agora, a gente vai ver aqui, ó, até escrevi errado. A gente vai ver essa segunda, que é 1/3 a 2/3. O que mudou aqui, pessoal? Mudou só que aqui era 6 e aqui é 3. Ó. Quando que aqui vai se aplicar isso aqui? Aqui na colaboração premiada. Beleza? Vamos adiante.
Agora a gente chega nos prazos para a conclusão do inquérito policial. Quem é que, de certa forma, transmite, ou quem de certa forma nos traz os prazos gerais para a conclusão do inquérito do lado policial, lá, se é da autoridade policial, ou seja, do delegado. Quem nos traz isso é o Código de Processo Penal. E qual é a regra, pessoal, lá no Código de Processo Penal? Que esse inquérito ele seja concluído em 10 dias, se esse indivíduo aí que está sendo acusado aí, 10 dias se ele estiver preso, ou 30 dias se ele estiver solto. A minha letra é um espetáculo, né, pessoal? Pô, se ele estivesse solto. Mas aqui na lei de drogas, então, a gente vai trabalhar com prazos diferentes. Então, porque é uma situação especial. E aqui na lei de drogas, ele deve ser concluído em qual prazo? 30 dias se o indivíduo estiver preso e 90 se o indivíduo estiver solto. Tá, mas esses prazos podem ser duplicados? A resposta é sim. Por quanto tempo? Ou seja, duplicado, ou seja, por mais 30 e mais 90, pessoal. Então, por ser uma situação especial que envolva droga e tal, é uma situação bem mais complexa, pode envolver até algo maior aí, né? Enfim, muita gente envolvida, facção envolvida, então tem prazo maior aqui para a conclusão do inquérito. É 30, 30, 90, 90. Beleza? Agora a gente chega numa das últimas partes aqui, que é a destruição das drogas. Então, pessoal, não tem como aprender a droga e, obviamente, ficar guardando no galpão da Polícia Federal, da Polícia Civil. Uma que não tem espaço e outra que pode acontecer que essa droga volte para o mercado. Tá, eu sei, não tem como. Pessoal, você sabe que o Brasil é muito complicado. Então pode haver uma situação em que até mesmo um policial corrupto devolva essa droga para o tráfico, ou até mesmo ocorra a tentativa de resgate dessa droga. Imagina se um galpão, por exemplo, da Polícia Federal, que na noite ali de plantão ficam 2 policiais federais, tenha lá guardado 700 toneladas de cocaína, que é algo que vale um horror ali, 1 quilo de cocaína. Então pode ser que seja, que haja, né, que ocorra a tentativa de resgate dessa droga. Então, para que isso não aconteça, a própria lei de drogas, ela trouxe prevista aí a destruição, as formas de destruição e como é que deve acontecer, o prazo, enfim. E é o que eu trouxe agora para vocês numa tabela aqui. Essa tabela vocês também encontram de outras formas nas redes sociais, enfim, do pessoal que cuida de concurso aí, e também no Google lá. Eu preferi trazer de forma exclusiva aqui para vocês, certo? Vamos lá. Então, essa destruição das drogas, ela depende da situação com que ela é encontrada. Se ela é encontrada na forma de plantação, precisa de autorização para destruir essa droga? Não precisa, pessoal. Quem é que destrói? É o próprio delegado, de forma imediata. Ou seja, ele entrou lá, naquele campo lá do cara, foi cumprir um mandado lá, daqui a pouco até de outro crime, por exemplo, de homicídio. Tá? O indivíduo lá, dono da fazenda, estava sendo acusado de homicídio, ele foi cumprir um mandado lá. Chegou lá, se deparou com uma plantação de droga. Pô, e essa droga aí, o que ele deve fazer? Não interessa se pega o telefone ou não, ele não tem que avisar o juiz. Ele tem que pegar aquele isqueiro do bolso dele, que mais parece um maçarico, riscar no campo lá e, pum, queima tudo. Ah, porque é contra o meio ambiente, não sei o que, não sei o que. Não, pessoal, não interessa saber se uma coisa é outra. A gente tem que saber que isso que está previsto. Não tem, então, autorização judicial, não precisa de autorização judicial. O próprio delegado que destrói e é de forma imediata. E que forma é? Por queimada, ou seja, fogo. Mas quando a situação em que ocorre a apreensão dessa droga é com flagrante. Então, além da droga, foi encontrado a pessoa que estava com ela ali guardando ou que estava carregando a droga. Então, ou seja, com prisão em flagrante. Aí precisa de autorização judicial? A resposta é sim. Se é apreensão com flagrante, é com autorização judicial. Quem destrói? Delegado também. Prazo: 15 dias após a autorização judicial, pessoal. Então é 15 dias, ó, após a autorização judicial. E a mesma forma, queimada também. A apreensão é sem flagrante, ou seja, o delegado entrou na porta lá, não tinha mais ninguém dentro da casa, porque alguém avisou lá, né? Correu a linha, como a gente diz, correu a linha e o dono da droga sumiu. Ou seja, a apreensão deixou só a droga para trás. Ou seja, uma apreensão sem prisão em flagrante, só a droga foi apreendida. Aí, precisa de autorização judicial? A resposta é sem autorização judicial. Por quê? Apreensão sem flagrante, sem autorização judicial. Então é com, sem, certo?
Delegado, aí quem destrói é o delegado, só que aí tem um detalhe bem importante, ó, que deve ser na presença do Ministério Público e a autoridade sanitária. É o prazo, qual é o prazo? Máximo de 30 dias após a apreensão. Então aqui não é após a autorização judicial, aqui é 30 dias após a apreensão. E que forma é? Incineração. Detalhe bem importante aqui, ó, que a destruição da droga que é apreendida sem flagrante, ela deve ser feita pelo delegado, na presença do Ministério Público e autoridade sanitária. Só que tem um detalhe bem importantezinho aqui, ó, que esse local que vai ocorrer a incineração, ele deve ser vistoriado antes e depois. Antes, porque pode, sei lá, pode ter outra droga lá, enfim. Ou depois, porque daqui a pouco ele empilhou 300 quilos de droga lá, botou fogo, queimou só 30 quilos em cima, sobrou 270 quilos embaixo e ele já tinha ido embora. Aí o traficante vai lá, ô, 270 quilos de droga aqui. E aí leva embora. Então tem que ser fiscalizado antes e depois, certo, pessoal? E sempre retirar uma amostra para laudo, sempre, não interessa qual situação. Se é plantação, se é apreensão com flagrante, se é apreensão sem flagrante. Tem que retirar uma amostra para a confecção do laudo definitivo, beleza? E aqui a gente chega ao final, então, tá? Tô deixando a minha rede social aqui, tá? Instagram, Christian de Goncalves. Vou deixar outro Instagram aqui que é do meu projeto pessoal lá, que diz o seguinte, ó, projeto underline polícia gaúcha. Beleza, pessoal? Então, agora a gente chega no final de mais essa aula, digamos assim, bem resumida aqui da Lei de Drogas. E gostaria de deixar um abraço a todos aí e agradecer novamente o pessoal do Fox Concurso por me dar a oportunidade de estar aqui ajudando vocês. Lembrando que esse segundo Instagram aqui do Projeto Polícia Gaúcha é do projeto que eu tenho aí, projeto pessoal meu, para ajudar aquele pessoal que já é, ou o pessoal que pretende ser de alguma das instituições de segurança pública do Rio Grande do Sul, seja a Brigada, seja SUSEP, a atual Polícia Penal, seja Polícia Civil, Guarda Municipal, enfim, a gente compactua da mesma ideia. Beleza, pessoal? Um abraço a todos aí e força e honra.